da sua vida. O que levou muito tempo eu perceber é que o apóstolo Paulo não está falando de rejeitar Deus completa e definitivamente. Ele está falando de crentes que rejeitam uma particularidade específica desse Deus. Ele diz, se você rejeitar o que eu estou ensinando para vocês sobre santidade, você não está rejeitando a mim, o pregador, o homem. Você está rejeitando a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Ele diz, você está rejeitando uma particularidade de Deus quando entra nesse terreno, que é aquele fluxo da unção e da ação e da operação do Espírito Santo na sua vida, que vai sofrer a consequência e a influência da sua escolha errada. Ser santo, querido, para ter autoridade e santidade, não é a gente receber um prêmio por bom comportamento. É simplesmente a gente não atrapalhar o que Deus já tinha providenciado e queria fazer pela sua graça e a gente já nem merecia. Eu gosto de uma frase do pastor Rick Warren. Ele diz que a maioria dos pastores fica perguntando o que é que eu tenho que fazer para a igreja crescer, para o ministério funcionar. Ele falou, essa é a pergunta errada. Se a gente só der espaço para Deus, vai crescer e vai funcionar. Ele diz que os pastores deveriam perguntar-se o que é que eu estou fazendo que atrapalha Deus de fazer o que Ele já queria fazer. Então, a perspectiva de santidade aqui, por favor, não leve para o lado do merecimento. Porque nada, absolutamente nada que nós vamos viver em Deus, no ministério, está desassociado da graça. Mas quando alguém compromete santidade, com isso perde a autoridade, compromete o fluxo da unção, ele só está atrapalhando aquilo que Deus, na sua graça, já queria fazer. Eu tenho percebido ao longo das Escrituras, que muitas vezes, eu e você acabamos comprometendo a unção de Deus na nossa vida. Anos atrás, eu estava pregando numa outra cidade do Paraná. Na época eu morava e pastoreava em Guarapuava e fui pregar numa outra cidade do interior de uma igreja vinculada conosco. Eu lembro que naquela semana eu estava escalado para pregar no culto de domingo. Nessa época não era o pastor principal, não era, consequentemente, o alimentador principal do rebanho e não era todo domingo que eu pregava. Mas naquele domingo eu estava na escala. Então, como eu ia viajar o fim de semana, logo no início da semana, procurei preparar a mensagem do domingo, deixar tudo pronto, para viajar tranquilo, sem preocupações. E fui ministrar nessa igreja, não me lembro se foi sexta, sábado e domingo, ou se começou na quinta, talvez tenha ido na sexta. Mas eu lembro quando eu acordei na manhã do sábado, e sábado seria um dia intenso, eu acordei com uma impressão no meu espírito, de que a mensagem que eu tinha deixado pronta não era a mensagem que Deus queria que eu pregasse no domingo. Eu não ouvi uma voz, não tive uma visão, mas aquela impressão no meu espírito, eu sabia que é parte da forma como o Espírito Santo fala conosco, que a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito, e aquela coisa está vindo, não é essa mensagem. E eu comecei a orar e falar, Deus, se é você mesmo tentando falar comigo, em primeiro lugar, queria registrar um protesto. Eu tentei lá no início da semana deixar tudo pronto para não ter preocupação aqui. Em momento nenhum eu tive essa impressão de que a mensagem não era aquela pronta. Agora hoje eu vou ter um dia intenso, e eu não tenho tempo de parar e preparar nada. Como de fato foi, nós corremos, ministramos o dia inteiro. E além do seminário que era intenso, depois do culto à noite do sábado, ainda ia ter uma reunião com a liderança da igreja. E depois da reunião com a liderança da igreja, eu e minha esposa íamos sentar com o pastor e a sua esposa. E eu sabia que eu ia dormir 2, 3 da manhã, como de fato aconteceu. Isso significava que no domingo, eu já não ia conseguir levantar tão cedo. E levantando mais tarde, os irmãos não iam deixar a gente sair sem almoçar. Aquela hospitalidade mais intensa do interior. E eu falei, Deus, saindo depois do almoço, eu só tenho tempo de chegar em Guarapuava, a cidade que eu morava, no Paraná. E eu dizia, é só o tempo de chegar e pregar, eu não consigo preparar nada. Então já naquela manhã de sábado eu estava dizendo, Senhor, se for o Senhor mesmo, o Senhor tem que fazer um milagre. E o dia passou naquela correria, eu não tive nenhuma outra impressão sobre o assunto. E quando chegou a hora de dormir, aquilo ainda estava no meu espírito. E eu fui dormir e falei, Senhor, eu não aguento mais ficar acordado. Eu não tenho força para estudar, para preparar nada. Eu estou cansado e o Senhor tem que levar em conta que eu fiz hora extra para o Senhor. Eu falei, então estou indo dormir. E eu espero que o Senhor possa cumprir o que diz a sua palavra, de que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Porque eu não tenho tempo de estudar. Se a mensagem não é essa, o Senhor que me dê outra. Porque eu quero fazer a sua vontade, mas eu não tenho tempo. E eu orei com fé naquilo e convicção. E durante a noite eu tive um sonho. Eu não vou dizer que eu não tenho sonho, mas eu raramente me lembro do que eu sonho. Mas eu acordei e o sonho era nítido. Eu estava num lugar, e é difícil explicar algo que tem um cunho espiritual. Eu estava num lugar que eu estava assim no meio do nada. Todo dia alguém me falou, pastor, descreva o nada. Eu falei, nada.
Não tinha chão, não tinha coisa nenhuma, nada. Eu estava no meio do nada. Enquanto eu estava em pé, no meio do nada, eu percebo pelo meu lado direito alguém se aproximando. Outro dia um irmão ainda brincou, acho, querendo me testar a versão. O senhor ouviu passos? Falei, não tinha chão. Eu sabia que alguém estava se aproximando, eu não sei te explicar como eu sabia, mas eu sabia. Sabia que vinha pelo meu lado direito, atrás de mim, e parou a uns 2 a 3 metros atrás de mim, meio que para o lado direito. Essa pessoa, quando parou atrás de mim, eu fiquei com a curiosidade de virar e olhar no sonho, para ver quem era, mas eu sentia que eu não tinha permissão de virar e encarar. Mas aquela pessoa que chegou no sonho, ela falou comigo. E eu não sei quem é a pessoa, se ela era só virtual do sonho, se era um anjo de Deus, mas essa pessoa falou, a impressão que você tem no seu espírito, que a mensagem que estava pronta não é a mensagem desse domingo, é correta. É o testemunho do Espírito Santo, é uma mensagem de Deus para você. Na hora que ele falou isso, eu falei, bom, isso eu já suspeitava. O que eu preciso saber não é que essa não é a mensagem. É que se essa não é a mensagem, que outra mensagem eu vou pregar, porque eu não faço ideia. Você pode me ajudar com isso? E quando eu falei isso, apareceu na minha frente. Hoje em dia, numa época mais moderna, a gente chamaria isso de uma projeção multimídia. Na época, era a bendita tecnologia do retroprojetor. Quantos são da época do retroprojetor? Apareceu na minha frente um versículo que eu quero que você leia comigo. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Irmão, pensa no desespero que me deu quando eu li o versículo, porque eu não entendi foi nada. O texto diz assim, qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Quando eu li, aquele pensamento inevitável vem na cabeça, lascou tudo. O que é que vai sair daí? E eu falei para a pessoa que estava lá, eu falei, eu não entendi foi nada. Ele me disse, há 2 mensagens no sonho. Uma literal e a outra simbólica, profética. Ele disse, o Senhor quer que você pregue a simbólica, a profética. Eu falei, não estou entendendo nem a literal. E ele me explicou o significado do texto. Ele disse, se fosse falar na linguagem de vocês, dos seus dias, seria justo usar aquele ditado popular que vocês têm. Fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma, tem lugar que o ditado é só 100 vezes. Mas em outras palavras, um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. É isso que o texto está falando. O texto, para dizer que um pouco de estultícia pesa mais que a sabedoria e a honra, um pouco de estultícia, um pouco de coisa ruim, pesa mais que toda a sabedoria e honra, muita coisa boa na sua vida. Ele, em vez de dar o que para mim era o ditado que me ajudou a entender, dá para ele um exemplo que é daqueles dias. Ele disse, a mosca morta faz unguento do perfumista exalar mau cheiro. Do que ele estava falando? Perfume naquela época não era industrializado como o nosso. Era um trabalho artesanal, demorado, razão pela qual os perfumes se tornavam caros. A Bíblia fala sempre de perfumes como algo caro. Porque eles pegavam o óleo e introduziam no óleo puro a essência de plantas e de flores. Você sabe que o óleo tem a capacidade, até hoje a gente usa isso na culinária, de puxar não só o cheiro, mas gosto, sabor. Então eles deixavam algo curtindo no óleo, e quando usavam o perfume, era um óleo perfumado. Quando Jesus está falando sobre jejum e diz, unge tua cabeça com óleo, não está falando de você enfiar a mão no óleo e lambuzar a cara. Ele está falando do camarada vir a público apresentável, perfumado, arrumado. Só que o que ele está dizendo, se a mosca morta e a pessoa no sonho me explicava, não pense na sua mosca doméstica. Algo mudou na minha cabeça, pensei na varejeira e disse, esse não seria o melhor exemplo. Ele diz, tentando usar o que é seu para explicar algo que você não conheceu, pense, e lá onde eu me criei, no interior de São Paulo, a gente chamava de Maria Fedida. Em cada lugar do Brasil o nome muda, chama fede-fede, percevejo. Como que é o nome daquele inseto que fede quando morre? Percevejo aqui? Então a voz dizia, pense nisso para tentar entender. Um inseto que quando morre exala um terrível odor. Ele diz que moscas mortas no unguento, ainda que seja a minoria, elas têm o poder de abafar e anular a grande maioria do perfume. Porque um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Fulano pode ter vivido uma vida assim, cheia de honra, uma bobagem que faz no fim, é pelo que ele vai ser lembrado.
Mas isso é a mensagem literal. Ele me diz o seguinte, a mensagem simbólica, profética é a seguinte: o óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. O bom perfume fala do bom testemunho. Ele cita, segundo aos Coríntios 2, que Deus por meio de Cristo, que Cristo por meio de nós manifesta o bom perfume, ou Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Mas ele diz, as moscas são símbolo de impureza. Isso ele não me falou no sonho, é minha percepção hoje. Eu penso que não é à toa que Satanás é chamado na Bíblia de Beuzebu, que significa Senhor das moscas. Ele diz, a mosca é um símbolo de impureza. Ela está associada ao lixo, a um corpo em decomposição. E basicamente o que ele estava me dizendo naquele dia, a chave da mensagem que Deus quer que você pregue em cima desse versículo, depende da sua resposta à pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta que ele me fez foi, por que as moscas caíram no óleo? E a minha resposta foi honesta e sincera, eu disse, eu sei lá. Eu falei, o texto só está dizendo que caiu, não diz por que caiu. Mas ele me diz, é uma questão de lógica. Ele diz, as moscas só caíram no unguento, porque ele estava descoberto, destampado, desprotegido. Irmão, pensa num negócio que valia muito dinheiro na época. Quem que mantém um pote de perfume? E hoje muitos de nós, no contexto da cidade grande, esquecemos o que é lidar com o contexto dos insetos. Você começa um pouquinho para fora da cidade para achar que você já lida com volume de inseto muito maior. Quem tem uma coisa dessa valiosa, preciosa, que pode ser comprometido e deixa esse negócio aberto e destampado? É só alguém que ou podemos classificar isso de um acidente, descuidou, ou alguém que deliberadamente está sendo negligente e dizendo, eu não dou valor a isso. E naquela hora ele falou comigo, o foco da mensagem que você deve pregar nessa celebração do domingo é uma advertência de Deus para que a igreja não brinque com a unção. O Senhor me disse naquele dia, o que falta para a igreja hoje não é unção. O que falta para a unção de vocês é eficácia, porque vocês não protegem a unção que foi dada a vocês. E ele começou a falar comigo dessas moscas que nós nos tornamos tolerantes e deixamos o óleo destampado. O Senhor falou para mim, muitos casais, que você viu o casamento ser arruinado pelo adultério e teve que ter um trabalho árduo de restauração depois. Não caíram no adultério da noite para o dia. O Senhor diz, muitas dessas situações começaram com jogos emocionais, com pequenos flertes, com pequenas brincadeiras, o que já nos foi advertido pela manhã, que nós temos que tomar cuidado. E o Senhor diz, muitas vezes a exposição a pequenas impurezas tem anulado o efeito de muita unção sobre a vida de vocês e sobre a igreja. E aquilo, eu confesso, me trouxe temor ao coração. Até porque eu não tenho tempo e esse não é o propósito, mas nós não anulamos o efeito da unção da noite para o dia. Há ministérios, e eu gosto de dizer, ninguém cai da noite para o dia. O homem ou a mulher de Deus que caiu, ele não caiu da noite para o dia, ele vai caindo. Há um processo onde nós vamos negligenciando muita coisa, como foi dito aqui de Sansão, até que o Senhor finalmente se retire e retira a sua mão de sobre a nossa vida. Agora, muitas vezes nós estamos no embalo de uma colheita de coisas que nós plantamos. E eu tenho dito para alguns, o fato de que você está tendo resultado do ministério não significa que Deus está avalizando os caminhos ou os meios que você escolheu. Deus disse para Moisés, fala a rocha, em vez de falar ele feriu, mas deu água ou não deu? Deu. Mas não é porque está dando resultado que Deus está avalizando o seu método. E não é porque deu resultado que depois, além de não avalizar, ele não vai te chamar para uma conversa de pé de orelha e prestação de contas. Mas nós precisamos entender que nós não devemos brincar com a unção. Cantares 2:5 fala das raposinhas que destroem as vinhas. Eu creio que muito do problema que nós acabamos gerando nas nossas vidas tem a ver com o descuido, não com aquilo que parece ser as grandes coisas, mas com o relapso com as pequenas coisas. Eu ouço testemunho de muita gente que o casamento terminou. E quando você vai conversar, normalmente não é uma grande coisa que destruiu. É uma soma de muitas pequenas negligências. E naquela noite, o Senhor falou algo ao meu coração que eu quero compartilhar aqui. Durante aquele sonho, aquela pessoa falou comigo e disse, e quando você pregar sobre o tema amanhã, conte
aquela história, daquele episódio tal que aconteceu com você e seu primo. E eu vou contar a história, porque se você não lembrar a mensagem toda, pelo menos você vai lembrar a história. E eu espero que, lembrando a história, você fique pelo menos com a aplicação da mensagem. Eu não tenho certeza se eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Já faz muito tempo, você tem que me dar um desconto. Mas se eu tinha 12, meu primo tinha 11. Se eu tinha 13, ele tinha 12, porque eu era um ano mais velho que ele. Ele veio, morava em outra cidade. Nessa época eu morava em Campinas. Ele veio passar uns dias de férias em casa, junto com a mãe dele, minha tia. E uma das brincadeiras nossas prediletas era sair pelas ruas. Eu vi a maioria das casas do meu bairro serem construídas. Quando eu mudei, tinha muito terreno baldio, e ao longo dos anos nós fomos vendo a maioria dos terrenos das casas serem construídas. E uma das nossas brincadeiras prediletas era achar as construções, as casas em construção para brincar lá. Especialmente quando já tinham batido a laje, e dava para pular de cima da laje algum monte de areia, era aquilo que de predileto nós tínhamos. Só que meu primo chegou à noite, no dia seguinte nós acordamos cedo, férias escolares, não tinha aula, doido para brincar, mas amanheceu chovendo. E nossas mães não nos deixaram sair de casa com chuva. E nós esperamos a manhã inteira e não parou de chover. E passou o almoço, não parou de chover. E entrou a tarde e não parou de chover. A gente não tinha nem espaço para brincar dentro de casa, que era muito pequeno e apertado. O único espaço do lado de fora no quintal que poderia usar era a garagem. Mas naquela época, os pais da gente compravam carro para usar no domingo. Meu pai deixava o carro na garagem durante a semana e ia trabalhar de ônibus. Carro era artigo de luxo, não se usava toda hora nem para qualquer coisa. Então, o carro está na garagem, nem o espaço da garagem a gente tinha. E nós estamos num tédio, lá para umas 4 da tarde, deu uma estiada, parou a chuva. Eu lembro que virei para meu primo, bora, vamos para a rua, vamos brincar. Meu primo, vou me arrumar ali e já volto. Daqui a pouco ele volta. Isso foi há muito tempo atrás, então você tem que ter pelo menos a minha idade para saber do que eu vou falar. Mas meu primo vem, usando no pé um tênis zerado, ele ia estrear a primeira vez. Quem lembra do Bamba? Ok. Ele veio com o Bamba era uma imitação mais barata do All Star, né? Quem não tinha, aliás, o All Star era para alta classe social, o Bamba era para classe média, que era meu primo. Eu era da turma que andava de quichute. Vocês lembram do quichute? Aliás, quichute para minha turma, quem tinha já era meio burguês, né? Era um negócio assim, meu primo sai com um Bamba, que eu olhei cano alto, uma corzinha creme, e eu, uau, quando eu vi ele de Bamba, fiquei impressionado. Mas quando nós estamos saindo, minha tia que viu ele saindo, diz, ei, onde você vai com esse tênis? Vou brincar. Ela falou, não, tênis novo? Isso é para sair, lembra? É para sair, era assim que falava, pelo menos lá no Sudeste. Aí ele disse, mas eu vou sair. Ela falou, você sabe que não é esse sair. É sair quando nós formos num lugar sério, decente, importante, que você tem que arrumar. Falei, mãe, o tênis é novo, eu nem estranhei ainda, deixa pelo menos eu estrear. Aí a minha tia falou para ele, eu sei onde é que vocês vão andar. E depois de um dia inteiro de chuva, você vai voltar com esse negócio todo sujo, encardido, e quem lava sou eu. Não, mãe, mas eu prometo que não vou sujar. Ela dizer, essa é uma promessa que você não pode cumprir. Porque você nunca honra isso. Não, mas eu vou. E começou uma discussão. Gente, na minha cabeça, deve ter levado pelo menos uns 20 minutos. Pode ser que a ansiedade do menino que esperou o dia inteiro esteja aumentando. Mas aquela discussão não tinha fim. Eu vou, minha tia dizia, não vai, eu vou, não vai, ficar naquela. Eu falei, cara, vai chover de novo, nós não saímos ainda. Troca esse, não, eu vou, não vai. Eu falei, mãe, se eu voltar com uma sujeirinha, só pode me dar a maior surra da minha vida. Ela disse, pois agora vai, só para eu te dar a surra no final. E minha tia era brava. Então meu primo, quando saiu, pensa num cara que estava todo cheio de cuidado. Ele andava no meio da rua, porque o asfalto tem aquela inclinação, é meio abauroado, né? Existe esse negócio que eu falei, abauroado, de onde saiu isso agora? Você viu um flashback de algum momento de cultura, né? E as poças d'água ficavam mais para o lado da guia, da sarjeta. Então ele está andando, cuidando com o carro, andando no meio do asfalto com cuidado. Mas a gente foi andando, saímos do nosso bairro, entramos em outro, saímos do outro, entramos em outro ainda, demos uma volta, daqui a pouco estamos em outro. E nesse outro eu não costumava ir muito. Quando nós estamos passando nesse terceiro bairro, a gente viu uma casa em construção, já estavam cobrindo com o telhado. Falei, cara, você nunca me falou dessa construção? Eu falei, nem eu sabia dela. Os caras já estão terminando. Eu falei, pois é, eu nem vi esse negócio acontecer. Ele disse, vamos entrar. Eu falei, não vamos não. Não, vamos dar uma olhada. Eu falei, o Bamba. E daí a gente entra com cuidado. Eu falei, você vai entrar por onde? Gente, era um terreno assim de uns 10 metros. Acho que daria daqui na parede, onde as cadeiras estão encostadas ali. Não devia ser muito mais do que isso. Como que estava a disposição da entrada da construção? A gente olhando para a rua. Do meu lado direito tinha uma pilha de tijolo, que depois do dia inteiro chovendo,
aquele negócio corria água vermelha na pilha de tijolo. Do lado tinha um monte, eu não me lembro mais se era de areia ou de terra. De um lado era areia, do outro era terra. Eu posso estar só trocando a terra e a areia. Do lado de lá tinha uma pilha de brita, de pedra de construção. E se lá era a terra, que era areia, se lá era areia, que era terra. Entre essas duas pilhas dos dois lados tinha uma poça d'água gigante, que pegava o resto. A poça emendava nas pilhas do lado de lá, do lado de cá. Era um pequeno laguinho na frente da casa. Eu lembro que eu falei para ele, você vai entrar por onde? Se você for pelo tijolo, você suja o tênis. Se você for pela brita, você suja o tênis. Se você for pela areia, for pela terra, você suja o tênis. E se você for pela água, suja o tênis. Ele falou, já tem uma ponte em cima da água, que eram essas tábuas de construção. Eu falei, criatura, quando você chegar no meio da ponte, que é essa tábua que está estendida, com o seu peso ela vai descer e você vai molhar. Não, estou calculando, não vai não. Está aí uns dedos, não davam um palmo acima d'água, mesmo que ela baixe com o meu peso, não vai encostar, pode chegar perto, eu vou devagar. Eu falei, amigo, vamos fazer o seguinte, cara, o dia já está acabando, não dá para não fazer nada hoje. Amanhã a gente volta. Ele falou, não, eu tenho que entrar ali agora. Eu falei, sua mãe, a cinta, a promessa de te pegar e te dar uma surra que você nunca levou antes. Aí ele falou, não, eu tenho que entrar. Ele falou, você não está ouvindo? Está chamando meu nome. Eu dizia, cara, vamos embora. Ele falou, não, eu vou entrar. Eu falei, não faz isso. Não, eu vou entrar. E lá foi ele. E daí ele entra e vai pisando nessa tábua de construção com muito cuidado. Ele vai andando jeitosamente. A tábua começa a ranger. Quando ele vai chegando perto do meio, ela começa a ir afundando. Mas ele vai com muito cuidadinho. Ela chega perto da água, mas mal, encosta. E ele com cuidado passou e entrou do outro lado. Quando ele entrou, falou, vamos. Falei, eu não vou. Ele falou, mas você pode sujar o tênis. Sua mãe não vai te bater. Falei, irmão, não vou ser cúmplice da sua burrice. Faz o que você queria fazer, eu vou te esperar aqui para você sair logo. Ele falou, não, eu acho que você não está entendendo que eu sou invencível. Ele me disse. Eu acho que eu passei com muito cuidado. Eu vou voltar agora andando normal. Falei, criatura, você já está aí. Faz o que você tem que fazer, não precisa sujar. Não, não vou sujar. E aí ele volta agora pela mesma tábua, só que dessa vez ele vem andando rápido. A tábua começa a balançar e balançando, começa a bater na água, mas bate só a parte de baixo. Ele atravessa, sai do outro lado sem nada. Eu já estou começando a achar que ele é invencível. Falei, cara, desnecessário você brincar com isso, vamos embora. Ele falou, não, só passei para você ver. Agora eu vou voltar correndo. Minha vontade era dizer, sua anta, não faça isso. Não, eu sou invencível. E olhe, e lá sai, com o perdão da palavra, a anta do meu primo naquele momento correndo. E ele passou correndo, batendo os pés na tábua, e lógico que a tábua batia na água. Irmão, não me pergunte como, porque aquela água, por causa do tijolo, as outras coisas estavam assim bem vermelhas. Ele passa correndo naquela tábua, a tábua batendo na água, espirrando água, e ele chega do outro lado, não me pergunte como, sem um pingo de sujeira. Ele falou, tá vendo, eu sou invencível, agora já estou acreditando que é. Minha cabeça está só pensando, como diria o bom carioca da Baixada, caraca, como é que ele conseguiu isso? Falei, então tá, faz o que você tem que fazer, vamos embora. Ele falou, não, agora eu vou passar pulando. Falei, não, essa não tem, vou passar pulando. Falei, dessa você não escapa, vou passar pulando. E lá vem, pulando na tábua. E quando ele pula bem no meio, irmão, com aquele peso ainda, com impulso, desce aquela tábua para dentro d'água, com os dois bamba, aquela corzinha creme, aquilo some dentro da água vermelha. Eu só lembro quando a madeira vem voltando e trazendo ele de volta. O bamba tinha 2 respiros do lado, 2 furinhos. Eu só lembro daquela água vermelha jorrando pelo furinho. E meu primo olha assim como quem está surpreso e diz, sujou. Como quem diz, nossa, eu não sou invencível. E quando ele diz, sujou, ele olha para mim e diz, quer saber? Já que sujou mesmo, ele pega e pula na água. Eu acho que ele queria espirrar água em mim. Quando meu primo pula na água, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Meu primo desapareceu. Eu fico imaginando o que será uma cena que a Bíblia descreve de arrebatamento da igreja. Você está com alguém, tem mais nada, sumiu. Irmão, pensa no susto. Meu primo, ele não só fazia natação e treinava mergulho, ele chegava a ficar ali 1 minuto e meio, às vezes quase 2 minutos segurando o fôlego debaixo d'água. Eu acho uma façanha, eu nunca consegui mais de 1 minuto. Aquele negócio demorou, me dava um desespero, eu não entendi o que estava acontecendo. Mas daqui a pouco sai a criatura. Ele agarra na tábua e diz, é fundo aqui. Tinha um poço de 1 metro por 1 metro. Aliás, a tábua estava lá por causa do poço. Mas como choveu o dia inteiro, aquele negócio foi transbordando, virou aquela poça gigante que a gente não sabia.
Nessa dele correr e pular, a tábua andou um pouco para o lado. E a hora que ele pula, sem saber, ele acertou exatamente o fosso. E ele entrou e desceu. Com o impulso que ele deu, ele desceu quase até o fundo. Mas quando desceu, estava cheio de sujeira, galho de árvore, arame. E ele enroscou e ele não conseguia voltar. Ele não tinha espaço direito para mexer, a água toda suja. Ele mesmo abrindo o olho não enxergava o que é que estava prendendo. E ele levou aquele tempo todo. E ele só não morreu afogado porque tinha muito mais fôlego para conseguir soltar e voltar. Irmão, nem me pergunte o que aconteceu em casa, se minha tia pegou ou não pegou ele, porque eu fiquei tão apavorado que parece que a memória está bloqueada aí. Mas nesse dia, no sonho, aquela pessoa atrás de mim disse, conte aquela história. E ela, explicação da pessoa, me disse, porque o que aconteceu com vocês dois naquele dia foi algo profético. Irmão, sinceramente, eu acho que os crentes deixam as coisas proféticas demais, para o meu gosto. Então, a minha primeira reação de ouvir foi profético, não soou bem no meu ouvido. Mas ele disse, a atitude de vocês dois naquele dia determinou o curso da vida de vocês depois daquele dia. Aquela voz me disse, você poderia ter entrado, sujado seu tênis, mas o seu senso de coerência diante do que é certo não te deixou brincar com aquilo e não querer nem ser cúmplice dele. Mas o Senhor diz, no momento que ele pulou e enroscou, Satanás, no reino espiritual, reivindicou a vida dele por causa da desobediência. O Senhor diz, eu guardei, não permiti que morresse aquele dia. Mas muitas outras vezes, seu primo sempre brincou com os limites. Irmão, meu primo me ensinou uma coisa que ele chamava de adrenalina de pobre. Ele dizia, cara, rico pula de paraquedas, de bungee jump, chama de adrenalina. Ele falou, adrenalina passa medo. A gente não precisa de dinheiro para passar medo. Então, eu lembro quando a gente ia para São Paulo, a capital, ele me levava na estação da SEC, onde cruzam as linhas principais do metrô. Ele passava a faixa amarela de segurança, ia bem pertinho assim, alinhava o pé com o fosso, o nariz com o pé. Alguns dos metrôs, quando passa, dependendo do horário e a linha que está passando, ele não para baldeação, que ele chama, ele passa direto. Eu perguntei uma vez para um funcionário do metrô, qual a velocidade média que aquele que não passa? Eu vou, pastor, 60 por hora. Mas tem alguns 70, e acaso são poucos, onde ele pode passar 80 km por hora. Agora imagina aquele comboio de ferro, aqueles vagões passando, e ele com o nariz alinhado com o pé a 2 dedos daquele vagão, passando na frente do nariz. Se alguém esbarrar em você sem querer, você está morto. E quando aquele negócio parava, ele saía meio tremendo, dizia, adrenalina de pobre. O Senhor começou a falar comigo, ele nunca soube respeitar os limites. E isso determinou o curso da vida dele, assim como a sua atitude da vida de você. Por que eu estou dizendo isso? Eu tinha 19 anos de idade. 19? Acho que talvez já tivesse 20. Ele que era um ano mais novo do que eu. Eu tive um acidente de carro que eu descrevo no meu livro, O Agir Invisível de Deus, e eu estou vivo só por um milagre. Os médicos, os enfermeiros, todo mundo dizia, milagre, não era para você ter escapado dessa. Eu fiquei 2 dias em observação na UTI, só saí depois de 2 dias. Quando eu saí depois de 2 dias, é que eu fui ter a notícia que ninguém me deu enquanto eu estava na UTI. Enquanto eu estava na UTI, meu primo foi enterrado. Com 18 para 19 anos de idade. Um dos dois. Um traficante colocou uma arma na cabeça dele, fez ele engolir 3 papelotes de cocaína. E antes que desse tempo dele chegar no hospital para fazer alguma coisa, eles romperam e ele teve uma overdose. Meu primo sempre brincou com os limites e nunca soube a hora de parar. A minha esperança, e não dá para garantir nada, é que ele, com o conhecimento que tinha antes do efeito da droga, talvez no medo e o desespero, porque o que fez correr para o hospital é porque ele sabia o que poderia acontecer. A minha expectativa é que ele possa ter usado seus últimos momentos de lucidez para se arrepender. Mas o Senhor me diz, o que te guardou e não deu ao reino das trevas a autoridade de arrancar a sua vida, sempre foi o seu senso de obediência. Mas a mesma coisa que de um lado te protegeu, faltou o seu primo, foi justamente esse mesmo senso de obediência e de respeito às limitações. O Senhor diz, eu quero que você conte essa história, porque na vida cristã tem muita gente dentro da igreja parecido com seu primo.
Está debaixo da influência, isso não foi ele que falou, eu vou brincar agora, daquela potestade chamada danada não. Como que era a música do shot que você falou? Eita coisinha que faz crente se dar mal, e se é normal, não faz mal. Não faz mal assim ou eu inventei a música agora? Tem nada a ver, isso é normal. O Senhor me disse, muita gente debaixo do seu pastoreamento, por rebanho a quem eu quero que você pregue, está que nem seu primo. Ele passa uma vez brincando com os limites, mas cheio de cuidado. Há uma certa preocupação, mas quando ele vê que se safou, de alguma forma, ele agora ganha um pouquinho de confiança para brincar um pouquinho mais. Irmão, essa é a história de Sansão. Aí dessa vez ele já não volta com tanto cuidado, ele já passa um pouco mais relapso, porque está mais confiante. E não dá nada. E porque não deu nada, ele volta ainda mais confiante. Agora eu posso correr. E ele realmente começa a acreditar que é invencível. Irmão, deixa eu te dizer, o problema de muita gente é que ele confunde a longanimidade com impunidade. São duas coisas completamente diferentes. O Senhor diz lá no livro de Apocalipse, dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Esse dei-lhe tempo, a longanimidade de Deus, é interpretado por alguns crentes como dá nada não. Ele acha que é impunidade. Em algum momento, à medida que ele brinca e despreza a própria longanimidade, ele está indo para uma armadilha.